Exemplos de comunhão. A comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho, a comunhão com o Espírito Santo e a comunhão uns com os outros. E eu quero começar falando sobre a comunhão com o Pai. Nós vemos que desde o princípio Deus procurou ter comunhão com o homem, com o ser humano. Quando Ele criou Adão e Eva e os colocou lá no Jardim do Éden, o propósito principal de Deus era a comunhão. Era que aquele casal, Adão, tanto Adão como Eva, tivessem comunhão com Ele. E por isso a Bíblia diz que todos os dias, na virada do dia, Deus vinha e estava com eles ali no jardim. Eles conversavam com Deus, Deus conversava com eles. Eles andavam juntos e eles admiravam aquilo que Deus havia feito, aquele jardim tão belo, com todos os tipos de frutas que você possa imaginar, com todos os tipos de animais que você possa imaginar, e a serpente belíssima que andava em cima da sua cauda. Um animal muito bonito e brilhoso, que chamava a atenção de todos os outros animais. Vamos lembrar que antes do pecado, os animais não eram ferozes. Os animais não atacavam o homem. Pelo contrário, andavam juntos com o homem, porque eram mansos, porque havia comunhão. Mas aí nós vemos que essa serpente, o inimigo entra nela, segundo o texto que nós lemos, e o que é que acontece? Ela resolve então desafiar esse homem que tinha comunhão com Deus. Esse homem tinha comunhão com Deus, mas no entanto, ele ainda não tinha aprendido a confiar na palavra de Deus. Você pode ver que mesmo você tendo comunhão com uma pessoa, você não vai mudar o jeito daquela pessoa. Você tem que aceitar ela como ela é, e você vai aceitá-la e ela vai te aceitar também, como você é. Não é verdade? Porque todos nós somos feitos com personalidades diferentes, com maneiras diferentes, com backgrounds diferentes, com educação diferente, culturas diferentes. Então, muitas vezes tudo isso intervém na nossa vida, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de comportar, porque é isso que nós recebemos dos nossos pais, é isso que nós recebemos da nossa cultura, é isso que nós recebemos da educação que nós recebemos. Então, quando alguém casa com outro, você vai ver pela convivência mais e mais que ele é tão diferente, que ela é tão diferente. Mas, no entanto, uma coisa une essas duas pessoas, é o amor. Então, o amor nos leva a relevar, nos leva a deixar de lado as diferenças e procurar aquelas coisas que são semelhantes às nossas e assim procurarmos andar juntos. Amém? Então nós vemos que Adão e Eva tinham comunhão com Deus, mas ainda não tinham aprendido a andar com Deus, não tinham aprendido ainda do caráter de Deus, não tinham ainda aprendido a confiar em Deus. E quando a serpente vem com toda aquela atração, com todo aquele carisma, com todo aquele brilho, e fala com eles, e se eles comessem da fruta, Deus proibiu você comer todas as frutas, ela disse, não, só da árvore que está no meio do jardim. Aí o que a serpente faz? Ela torce aquilo que Deus tinha dito a Adão e Eva. Deus disse que se eles comessem daquela árvore, eles perderiam a comunhão com Ele. E a serpente diz, não é assim, pelo contrário, vocês vão ficar sabendo do bem e do mal. Vocês vão ficar sabendo, quer dizer, vocês vão ficar igual a Deus. Então, ele torceu, Satanás torceu, e é isso que ele faz até hoje, ele torce a palavra de Deus. E é por isso que há muita gente que está na igreja, há muita gente que anda com Deus, e que muitas vezes sai do caminho, desvia-se, vai para o mundo outra vez, perde a confiança em Deus, perde a fé na palavra de Deus e começa a seguir coisas que não tem nada a ver, só porque parece, mas não é. E foi exatamente isso que aconteceu com Eva. Ela pegou o fruto, comeu e deu para o marido. E o que é que acontece? Quando Deus volta na virada do dia, Deus já sabia tudo o que tinha acontecido. Procura Adão, procura Eva, todos os dois estavam escondidos.
Porque descobriram que estavam nus. Porque é isso que o pecado faz, irmãos. O pecado te leva a ver maldade, o pecado te leva a ver coisas que você nunca tinha visto antes. E assim nós vemos que a comunhão foi quebrada. Aquela comunhão, aquele convívio, aquele tempo gostoso ali na presença de Deus havia sido quebrado por causa do pecado, por causa da desobediência. Eles se afastaram da presença de Deus, mas Deus, na sua infinita misericórdia, mata o cordeiro e veste aqueles dois com a pele do cordeiro. E aquele cordeiro que foi morto já simbolizava o Filho de Deus que um dia viria ao mundo para morrer por nós. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Então aí começou a destruição sobre a humanidade. Os animais ficaram ferozes, tudo mudou ali no jardim. Tudo passou, Deus mandou um anjo e fechou o jardim ali. Ninguém podia entrar ali. Porque agora era proibido a presença de seres humanos, pecadores naquele lugar. Então nós vemos, meus amados irmãos, que a nossa primeira comunhão, que a Bíblia nos relata, é com Deus. É com Deus. Deus, então, trabalha agora para trazer essa comunhão de volta a cada um de nós. Essa comunhão que foi quebrada por causa do pecado de Adão e de Eva, Deus restaura. É por isso que a palavra redenção quer dizer trazer de volta. Porque nós nos perdemos. Em Adão nós nos perdemos. Nós somos condenados. Nós somos enviados para fora. Nós não pertencemos mais a Deus. Mas agora Deus envia o seu Filho. Lá em Gênesis 13:15, Deus fez a promessa, Da promessa que enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então ele enviou. Nós vemos que muitos anos depois essa promessa foi cumprida. E ele enviou Jesus, o seu Filho amado, que morreu naquela cruz para nos perdoar os pecados, para nos trazer de volta para Deus. E é daí que vem a palavra redenção, trazer de volta. Quando nós entendemos isso e aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós somos trazidos de volta. E essa comunhão, ela é restaurada. Então ela começa com quem? Ela começa através de Jesus Cristo e agora nós temos uma relação com o Pai. Com o Pai. Nós temos uma relação com Deus. E nós vemos o próprio Jesus reconhecendo isso. Porque o próprio Jesus chamou Deus de Pai. Pai, graças te dou porque tu me ouves. Então, a primeira coisa que nós vemos Jesus reconhecendo que o Pai ouve, que o Pai está perto, que o Pai está atento, que o Pai ele é poderoso para fazer todas as coisas. Não é que ele não seja Deus. Jesus é Deus, porém, quando ele estava aqui na terra, ele agiu como homem. Por isso ele diz: Pai, eu sei que tu me ouves. Quando ele estava na cruz do Calvário, levando os nossos pecados e as nossas dores, ele clama lá na cruz. Ele diz: meu Pai, meu Deus, por que me desamparaste? Será que Jesus não reconhecia que ele era Deus? Reconhecia, só que ele estava agindo como homem. Ele não estava agindo como Deus. Como homem, como Deus, ele poderia descer da cruz. Ele poderia mandar centenas de anjos, não é? Para arrancá-lo da cruz, para castigar aquele povo todo que estava castigando. Mas ele veio a este mundo, tornando-se filho de Deus. Vamos lembrar que ele tornou-se filho de Deus, para que ele pudesse vir ao mundo como homem e morrer em nosso lugar. Então o próprio Jesus nos dá o exemplo dessa comunhão com o Pai. Ele nos deu exemplo também quando ele orou. Como é que fala na oração que ele ensinou aos discípulos? Pai nosso que estás no céu. Então ele nos mostra a importância dessa comunhão com Deus. Queridos, não é possível você ter comunhão com Deus sem falar com Ele. É verdade. Não é possível você andar com Deus sem escutar a voz dEle. Não é possível você ter comunhão com uma pessoa e cada um no seu cantinho e eu no meu. Não.
Quando nós temos comunhão com alguém, nós queremos estar perto. É por isso que nós procuramos a igreja para estar perto dos irmãos. Porque a Bíblia também nos ensina que temos que ter comunhão uns com os outros. Amém. Hoje em dia há um ensino falso por aí que diz, não, você pode ser crente lá em casa, vai para a igreja se você quiser. Você pode ser crente lá em casa, isolado, você pode ficar lá. Se você não quiser ir para a igreja, mas você não precisa ir. Porque você pode ser crente de todo jeito. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos de ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e uns com os outros. Amém? Porque é através da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo que nós também aprendemos a ter comunhão uns com os outros. Porque é a comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, com Jesus, que nos leva a amar uns aos outros, que nos leva a estar perto dos outros, que nos leva a orar uns pelos outros, que nos leva a sentir o problema uns dos outros. Porque sem a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, nós nunca vamos realmente querer estar perto uns dos outros. Certo? Então, amados, Jesus nos deu um exemplo dessa comunhão. Em 1 João 1, 3 e 6, nós vemos isto também. E ele também nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus. E o Pai revelou essa comunhão ao Filho. O Pai ensinou essa comunhão ao Filho. Nós vemos no batismo, por exemplo, quando Jesus foi batizado. Foi o que aconteceu ali naquele acontecimento que marcou a vida de Jesus. Quando ele foi onde estava João Batista, lá no Rio Jordão, e entrou ali para ser batizado, foi o que aconteceu. Naquela hora, o Espírito Santo de Deus se revelou como uma pomba, né? E ali se ouviu uma voz que dizia, que era o que dizia aquela voz? Este é o meu filho amado. Amém? Este é o meu filho amado. Então o Pai mostrando o seu amor, a sua comunhão com o Filho. Então o próprio Pai deu exemplo de que ele se compraz, ele tem prazer que nós sejamos os seus filhos e que nós tenhamos comunhão com Ele. Então, meus amados, a nossa comunhão com Deus e do Filho, essa comunhão com Deus, Deus tem um propósito para cada um de nós. Porque é através dessa comunhão com Deus e também com Jesus Cristo, nos revela o plano que Deus tem para cada um de nós como igreja. Se o filho está ausente o tempo todo, como aconteceu com o filho pródigo, por exemplo, que deixou a casa do pai e foi para o mundo, e gastou tudo que o pai tinha lhe dado lá no mundo, e ficou ausente. O pai não sabia da vida dele, nem ele sabia nada que se passava na casa do pai, porque ele não tinha comunhão com o pai. O pecado o havia afastado do pai. E quando essa comunhão nossa com Deus é quebrada, o que é que acontece? Nós nos sentimos miseráveis, nós nos sentimos tristes, nós nos sentimos, não temos mais vontade de vir à igreja, não temos mais vontade de adorar, não temos mais vontade de contribuir, não temos mais vontade de servir a Deus, porque essa comunhão foi quebrada. Então a nossa comunhão com Deus é muito importante, a nossa comunhão com o Pai. E quando eu digo isso, irmãos, eu não estou dizendo que há 3 deuses. Essa é uma coisa que nós precisamos entender. Porque há muita gente com a mente confusa, achando que Deus, o Pai, é um Deus, que Jesus, o Filho, é outro Deus e que o Espírito Santo é outro Deus. Não. Agora eu vou explicar para vocês como é que funciona essa comunhão. Quando eu tenho comunhão com Deus, é uma comunhão relacional, porque eu sou filha dele. Ele diz que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser filhos de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus. Humanamente falando, nós podemos dizer que Jesus é nosso irmão. Amém. Estão me acompanhando? Amém. Humanamente falando, Jesus é nosso irmão. Só que Jesus é filho de Deus, único, como homem. E nós somos filhos adotivos. É isso que Paulo, escrevendo lá em Romanos, ele fala que nós somos filhos adotivos, porque fomos comprados através do sangue de Jesus. Ok?
Mas o filho adotivo não significa que ele não é filho, ele é filho também. Só que ele foi numa outra condição. Então, quando eu falo que devemos ter comunhão com Deus, é uma comunhão relacional, reconhecendo que Ele é Deus na nossa vida, que Ele é que nos criou, que Ele nos adotou através de Jesus Cristo. Então, o que é que essa comunhão faz na minha vida? Essa comunhão me leva a conhecer mais o Pai, através da sua palavra. Essa comunhão nos leva a obedecer ao Pai, através da palavra. Essa comunhão nos leva a seguir o propósito que Ele tem para a minha vida. Amém? Amém? Nenhum de nós está aqui no mundo por acaso. Deus tem um plano, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Nenhum de nós está aqui, como se fala em crioulo, a montão. Deus tem algo para cada um de nós realizarmos aqui na terra. Certo? Assim como Ele teve um propósito na vida de Jesus, Ele tem também na sua vida. Amém? Amém? E esse propósito varia. Talvez o propósito na vida do Luiz seja, vamos dizer, dirigir culto. Ou, vamos dizer, testemunhar de Jesus lá fora, aqueles que não conhecem a Jesus. A vida de Margarida seja estar ao lado de pessoas doentes. E muitas vezes, quando as portas se abrem, até pôr a mão naquela pessoa e orar silenciosamente por aquela pessoa. Já que muitas vezes não pode falar. Não é verdade? Então, amados, todos nós, você no seu trabalho, não é todo mundo que é profeta, não é todo mundo que é missionário, não é todo mundo que tem dom de cura, não é todo mundo que tem dom de profecia, não é todo mundo que tem revelação, porque todas essas coisas vai de acordo com o propósito que Deus, através do Pai, ou através do Filho, ou através do Espírito Santo, tem para cada um de nós. Então, quando eu digo isso, eu quero dizer que esse Deus trino, Ele se revela para cada um de nós, de acordo com o ministério que cada um tem. Quando você olha, por exemplo, na vida de Jesus, Ele teve um ministério extraordinário quando Ele esteve aqui na terra. Não é? Você vê Jesus curando, você vê Jesus expulsando demônios, você vê Jesus multiplicando pães. Era um dom, era o poder de Deus, se revelava na vida de Jesus dessa maneira. Mas quando você olha os discípulos, os apóstolos, você não vê a mesma coisa acontecendo na vida de todos eles, você vê? Você vê Paulo ensinando sempre a palavra. Você vê Paulo pregando muitas vezes. E houve aqui e acolá um milagre aconteceu através da vida deles, mas não foi a mesma coisa que foi na vida de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus revela isso aí de acordo com os dons que Ele deu a cada um de nós. Às vezes você diz assim, mas parece que Deus não está comigo. Eu gostaria que Deus me usasse de maneira poderosa em profecia. Amém. Se você crê, a Bíblia diz que os dons vêm pela fé. Mas há pessoas que creem e oram e Deus não dá. Deus dá outro dom diferente. Você já notou isso? Porque se Deus desse a mesma coisa a todo mundo, então todo mundo aqui seria pé, ou todo mundo aqui seria olho, ou todo mundo aqui seria braço. Não é assim. A Bíblia diz que os dons são variados, assim como o corpo é cabeça, tronco e membro, e cada um tem a função diferente. Assim também são os ministérios. E esses ministérios são doados. Né? A Bíblia diz, Jesus diz, em meu nome vocês vão fazer isso. Mas quando fala sobre o ministério do Espírito Santo, já não diz, em nome do Espírito Santo você vai fazer isso. Porque o Espírito Santo tem outro ministério. Ok? É um só Deus. Vocês estão me acompanhando? Sim. É um só Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, com ministérios diferentes. Por exemplo, a minha cabeça tem uma função. E a função da minha cabeça é dizer para o meu braço, faça isso, para a minha perna, faça isso. É a cabeça que direciona os outros membros. Jesus é o cabeça da igreja. É a função de Jesus. Não é a função do Pai. Porque é o ministério de Jesus, essa é a função dele. E agora, os membros têm outra função. Mas todos fazem parte do corpo. Se eu tirar o braço fora, se eu tirar a perna fora, qualquer coisa fora do meu corpo, é parte do meu corpo, mas não é o meu corpo inteiro. Se eu tirar Jesus e só falar em Jesus, eu estou
direcionando só ao Filho, mas não é o Deus eterno. Por quê? Porque o Deus eterno, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, com funções diferentes. Uma pergunta? Estão a me acompanhar? Então há muitas pessoas que fazem confusão com relação a isso. Fazem confusão. Aí diz, Deus não usa você porque você tem fé. Deus não usa você porque você está cheio de pecado. Deus não usa você porque você não busca a palavra. Começa a entrar então julgamento. Começa a entrar uma série de coisas. Não, amados. Deus usa cada um, os dons são variados, mas o Espírito é um só. Por quê? Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus e quem dá os dons é o Espírito Santo. Amém. Você está vendo? Jesus faz a sua função e o Espírito Santo faz a sua função. E ele dá a cada um de acordo com a fé de cada um e com o dom que Deus quer usar cada um com ele. Certo? Mas é o Pai com a sua função, o Filho com a sua função, o Espírito Santo com a sua função, que são ministérios diferentes. Agora, a minha comunhão começa com quem? Com o Pai, através de Jesus Cristo. Amém? Obedecendo o Pai pela palavra, ok? Seguindo o propósito de Deus que Ele tem para a minha vida. E o primeiro propósito que Deus tem para a minha vida é reconhecer o que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Agora que eu reconheço a Jesus como meu Salvador, então aquela maldição que veio com o pecado de Adão e Eva é quebrada. É quebrado, porque você passou a ser filho de Deus. Você agora tem comunhão com o Pai. Você pode falar com o Pai a qualquer hora. Você pode chamá-lo de papai, Abba Pai. Você pode falar com ele dentro do ônibus. Você pode falar aqui na igreja. Você pode falar com ele lá em casa. E você pode pedir a ele qualquer coisa em nome de Jesus. Amém? Então, o propósito, esse é o primeiro propósito de Deus, é que eu reconheça Jesus como meu Salvador. O segundo propósito de Deus é que eu ame. É que eu ame. Porque, amados, a chave para a comunhão com Deus é o amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Amém. E agora que eu sou salvo, que eu amo a Deus, agora eu obedeço a Deus. Eu vou cumprir então o propósito. Qual é o propósito que Ele tem para mim aqui nesse mundo? Servi-lo. Servi-lo com o dom que Ele me deu. Né? Se Ele me deu um dom, vou servi-lo com o dom que Ele me deu. Amém. E eu vou fazer com que Ele seja glorificado na minha vida aqui na terra. Amém. Então é isso, queridos. A nossa comunhão, aqui em João, acho que é João, deixa eu ver, João. Deixa eu ver aqui o texto. Aliás, acho que é Atos 2,42. Vamos ver aqui o que fala aqui em Atos 2,42. Se vocês têm uma dúvida, se está confuso na mente de vocês, por favor, façam perguntas, que nós estamos aprendendo, nós estamos estudando a palavra de Deus juntos, para que possamos crescer, né, nessa palavra e possamos nos tornar crentes maduros, não crentes que vivem tomando leitinho a vida inteira. Há muita gente tomando leitinho a vida inteira, sabe? Há muito crente raquítico, há muito crente que não cresce, há muito crente que nunca sabe de nada. Então, Atos 2,42 diz assim. 2,42. E perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, essa comunhão começa com o Pai. Depois essa comunhão, ela vem através de Jesus Cristo também. Nós vamos falar mais sobre a comunhão com Jesus Cristo. E depois nós temos a comunhão com o Pai, com o Filho e também com o Espírito Santo. É aí que nós vamos estudar um pouco mais sobre o que é que significa ser cheios do Espírito Santo. Ok? Ser cheios do Espírito Santo. Então que Deus nos ajude, que nós
possamos entender mais e mais o que significa essa comunhão com o Pai. Então, se ela vem através da palavra, irmão, se essa comunhão vem através da palavra, e nós queremos ter mais comunhão com Deus, então leia a palavra. Leia a palavra. Se você acha difícil o Velho Testamento, comece com o Novo. Comece com os Evangelhos. Né? E você vai ver o relacionamento que Jesus tinha com Jesus. João 15 está falando sobre essa comunhão. Né? João capítulo 10 está falando também sobre essa comunhão. Jesus falando, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Por quê? Porque tem a comunhão com Jesus. As ovelhas que seguem a Jesus ouvem a sua voz e o seguem. E assim sucessivamente você vai ver todo o Evangelho falando sobre a comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho, a comunhão com o Espírito Santo. E depois nas cartas de Paulo, você vê Paulo incentivando a termos comunhão uns com os outros, quando ele escreve as 13 cartas às igrejas, né, às igrejas existentes na época. Ok? Então é muito importante que a gente entenda isso, que a gente saiba onde é que a nossa fé está firmada. Ok? Se alguém pergunta para você, você é crente? Você é cristão? Você é da igreja evangélica? Como é que se deu isso? Você vai saber falar para essa pessoa? O que é que você vai dizer para ela? Alguém chegou para o cego que tinha sido curado por Jesus e perguntou, você não era aquele homem que estava lá na esquina pedindo esmola? Ele disse, eu sim. E como é que você está aqui agora vendo? Ele disse, uma coisa eu sei, meu amado, eu era cego e agora eu vejo. E certamente se alguém estendeu a conversa, e como é que você está vendo? O homem chamado Jesus me tocou. Fez lodo, colocou nos meus olhos, eu estou aqui vendo. Então se alguém pergunta para você, por que você é crente? O que é que você vai dizer para essa pessoa? Você sabe falar para essa pessoa o que você vai dizer? Muitas pessoas que saíram com os jovens, que estiveram aqui com a igreja evangelizando, né, dando testemunho, eu não sei falar, eu não sei evangelizar. Eu disse, como é que você não sabe? Você não sabe dizer que Jesus lhe salvou? Você não sabe dizer que Ele transformou a sua vida? Você não sabe dizer que você vai morar no céu? Você não sabe dizer que seu nome está escrito no livro da vida? Como é que isso aconteceu? Porque Deus amou o mundo, que mandou o seu Filho aqui neste mundo. E o Filho deu a sua vida por mim. Eu entreguei minha vida a Ele. A Bíblia diz que quem nele crê tem a vida eterna. E a vida eterna não é outra coisa senão a salvação. É uma vida que não tem fim. É uma vida para sempre na presença de Deus. E é isso que vai acontecer com aqueles que reconhecem a Deus como seu Pai e a Jesus como seu Salvador. Amém, amados? Amém. Então eu não quero ouvir essa conversa dizer, eu não sei falar, eu não sei dizer. Que história é essa, gente? É muito triste um crente dizer, saí com os jovens aí, mas eu não sabia, eu não sabia o que dizer. Eu não sabia. Como é que você não sabe o que dizer? Que negócio, que história é essa? Então você não tem comunhão com o Pai. Você não tem comunhão com o Filho. Você não tem comunhão com o Espírito Santo. Não é verdade? Como é que duas pessoas se amam? Duas pessoas estão juntas. Eu vou usar aqui o exemplo de Catalina e do Sidney. Eu tenho dificuldade com nomes, viu? Mas com vocês eu tenho muitos nomes. Vocês são muito queridos, sabia? E como é que pode duas pessoas andarem juntos e não se comunicarem? Não saber. Se alguém pergunta, esse é seu marido? Então você vai dizer, não sei. Não vou procurar saber se ele é meu marido. Existe isso? Não. É sua esposa, é minha esposa. E como é que isso se deu? Nós nos casamos, nós nos amamos. Não é assim? É. Então, gente, o nosso andar com Deus é assim. O nosso andar com Deus é assim. Você não sabe dizer, quando chegar na frente, dizer, irmãos, eu estava orando e Deus respondeu a minha oração assim, assim, assim? Então você não sabe dizer, irmãos, eu estava perdido nos meus pecados, Jesus me salvou. Você não sabe dizer isso? Você não sabe dizer ou não sabe? Pois, é assim, amado.